Irmãos, hoje vai ser uma pregação inédita. Você já viu alguém pregar em dupla? Não? Então você vai ver hoje, viu? Eu vou pregar, ela vai me chutar, porque cada um faz a sua parte, não é assim? Amém, queridos? Vocês estão bem? Bem? Talvez hoje o seu dia não foi aquele dia, né? Como você esperava, o melhor dia. Ou talvez foi. Pastor, hoje foi o melhor domingo de todos. Mas, se hoje não for o melhor dia, eu quero dizer que você está no melhor lugar. E se hoje foi o seu melhor dia, você também está no melhor lugar para agradecer pelas bênçãos do Senhor. E se não está tão bom assim, para receber aquilo que você precisa. Amém? Você crê assim? Pois eu creio. Se você estiver crendo, eu creio por mim e por você. Amém? Queridos, e vamos aqui para a palavra. Mas antes, eu quero só reforçar o aviso que o pastor deu. O pastor falou sobre a condução das crianças, que a gente não vai mais estar liberando as crianças sozinhas. Então, mandem os filhos de vocês com a garrafinha d'água, porque eles não vão mais sair para ir no bebedouro, né, para eles ficarem lá na sala. Só vão aos banheiros acompanhados das tias. E outro ponto, a gente tem, e eu vou falar de mim, qual é o nosso costume? A gente chega com a criança, solta a mão da criança e deixa ela solta na igreja, né? Assim? E aí eu quero pedir encarecidamente aos pais. Chegou na igreja, conduz a criança até a salinha. Irmã Lísia, não começou a salinha, deixa ela pertinho de você. Ela quer brincar um pouquinho? Fique ali observando ela, principalmente se for ali do lado de fora. Conduz a sua criança até a sala e no final do culto, irmãos, as tias não vão liberar as crianças para vir até você. Terminou o culto, vá lá na salinha e pegue a sua criança, tá bom? Lisa, ele já é grandinho, ele consegue vir só. Então, avise a tia que ela pode liberar, tá bom? Caso você não vá lá e dê o seu ok para a criança ser liberada, ela vai ficar lá esperando você buscar, tá bom? Amém? Nós entendemos? Glória a Deus. Queridos, e vamos aqui para a nossa mensagem. Hoje eu quero trazer uma mensagem, como o pastor falou, né? Hoje nós tínhamos um outro pregador, mas eu não creio em coincidências. Eu creio que quem estaria pregando aqui hoje era eu mesmo. Amém, irmãos? Porque eu creio que Deus faz assim, né? Agora eu fiz igual aquele meme. Olha o que Deus faz na vida da gente. E hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje o Senhor vai falar com você sobre contentamento. Olha aí para essa pessoa bem bonita que está do seu lado, com a cara mais evangélica que você tiver. E diga assim, você vai aprender a estar contente. Amém? Glória a Deus. E esses dias, irmãos, eu quero compartilhar essa palavra porque foi uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Esses dias eu me vi numa crise, aquelas crises que a gente passa, né? Crise de questionamento, de por quê, Senhor, por que isso, Senhor, por que aquilo. E a gente fica com raiva e a gente começa a se questionar, e começa a ficar com raiva, e começa a se zangar, e a gente fica insatisfeito, e a gente fica frustrado, e eu ali naquela crise, e orando ao Senhor, mas não era oração, era choração, né? Que é a reclamação que a gente apelida de oração, né? Não tem aquela oração que não é oração, coisa nenhuma, é a reclamação. Mas, Senhor, por que isso? Mas, Senhor, por que tu não faz isso? Mas, Senhor, tu não está vendo isso, né? Não tem esse tipo de oração. Quem nunca tiver orado assim, atira a primeira pedra, né? Então, eu estava nesse momento de choração. E eu percebi, irmãos, que com o passar do tempo, e eu com essa minha insatisfação, eu percebia que essa minha angústia, ela tinha uma pontinha de um ressentimento com o próprio Deus. De por que Deus não mudava aquela circunstância. De por que Deus não fazia aquilo que eu achava que Ele precisava fazer. E eu, em dias, nesses questionamentos. Mas o Senhor que é bom, porque se o Senhor fosse eu, né, irmãos, ele diz assim, meu Deus, isso age como uma louca mulher, né? Tinha dito para mim, você está agindo como uma louca, como foi dito para a mulher de Jó, você está agindo como uma louca. Mas o Senhor que é bom, Ele ministrou ao meu coração de uma maneira bondosa. E o Senhor me fez entender que o meu problema não era a situação que eu estava vivendo. O meu problema era o pecado que eu estava cometendo dentro da situação que eu estava vivendo.
Então o Senhor ministrou aquilo ao meu coração. E aí veio o arrependimento. E através do arrependimento, meu coração ele alcançou paz. A paz que ele não tinha encontrado em tantos dias de questionamento, em tantos dias de reclamação disfarçada de oração. Quando eu me arrependi, o meu coração alcançou paz. Vocês querem saber qual é o pecado? Olha, cuidado com as curiosidades, viu? Hoje a gente aprendeu uma coisa na nossa escola bíblica. Qual foi a frase que a gente aprendeu hoje? Se eu não sou parte da solução... Tá vendo, pastor? Elas estão afiadas. Mas isso daqui, eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que é algo que vai edificar, edificou a minha fé e vai edificar de vocês. Amém? E aí, queridos, nós vamos meditar sobre a palavra do Senhor. E eu quero que vocês abram em Filipenses, né? Todo mundo tem um livro xodó, né? Eu estou suspeitando que esse livro xodó, o meu livro xodó, né, Charlimar, é Filipenses. Vamos lá para Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 10 ao 13. O barulho gostoso é o barulho de Bíblia sendo abertas, né? O pastor disse que era um tesouro que nós temos, e de fato é. Nós encontramos, vai nos dizer assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o interesse de vocês por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. E quando a gente lê essa passagem, irmãos, a gente dá muita ênfase ao versículo 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esse versículo, quando Paulo traz esse versículo, ele não está dizendo que ele é um super crente, né? Eu posso tudo, eu posso fazer tudo. Que ele é um super crente, que ele não vai passar por situação difícil, que ele vai vencer em todas as situações, ele vai vencer ali de imediato. Não é isso que Paulo fala. Na verdade, o que ele está falando é que ele aprendeu a passar por toda e qualquer situação. Ele diz assim: aprendi a contentar-me. Eu aprendi o contentamento. Eu posso ter muito, eu estou contente. Eu posso ter pouco, eu também estou contente. Eu posso passar necessidade, mas eu estou contente. Eu posso ter em fartura, mas eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele aprendeu esse segredo, e o segredo é o contentamento. O segredo do contentamento. E aí a gente pode traçar um paralelo, queridos, porque o contentamento ele não está tão ligado à alegria. Porque a alegria, quando a gente fala de alegria, a gente associa a realizações, a conquistas pessoais, né? Alegria, muitas vezes, a gente entende como um evento. É o dia que eu comprei um carro novo, é o dia que eu fui promovido no emprego, é o dia em que eu me casei, é o dia que meu filho nasceu. A gente associa a alegria a ganhos, a eventos. Mas o contentamento, principalmente nesse contexto bíblico, ele está mais ligado à satisfação, a estar satisfeito. Repita comigo: estar contente é estar satisfeito. E estar contente é estar em paz.
é estar em paz. Contentamento, ele traz a ideia de satisfação e de paz. E eu quero lhe dizer que estar contente no Senhor independe da sua circunstância. Você pode falar como Paulo: eu estou passando por adversidade, mas eu aprendi o contentamento que vem do Senhor. Eu aprendi a estar satisfeito. Eu estou passando por prova, mas eu aprendi a estar satisfeito em Deus. Eu estou passando por adversidades, mas eu aprendi a estar em paz no Senhor. Porque a verdade, queridos, é que nem sempre nós vamos viver só de alegria, né? Só de ganhos. Vai chegar também o dia da adversidade, o dia da luta, mas nesse dia nós precisamos estar contentes no Senhor. E por que o contentamento é importante? Queridos, o diabo ele usa uma estratégia desde os primórdios. Desde Gênesis 3 até hoje ele usa uma estratégia muito conhecida. E sabe qual é a estratégia do diabo? Trazer insatisfação, trazer descontentamento ao coração dos filhos de Deus. Ele tem essa estratégia de trazer a insatisfação para o nosso coração. E eu quero que você medite comigo em Gênesis 3:1. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 3:1. O livro dos começos, né? O livro do início. Vou ler aqui para vocês. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim. Olha só o que é que a serpente lança no coração da mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não é para você comer nada. Não é para você comer nenhuma fruta. Lançando a dúvida no coração da mulher, como se ela pegasse a cabeça da mulher e virasse para escassez, virasse para falta, apontasse para aquilo que ela não tinha. É como se ela estivesse dizendo assim: olha só como Deus te fez no jardim tão bonito, mas Ele te proibiu de você comer. Deus te proibiu de ser feliz. Deus te proibiu de satisfazer os seus desejos. A serpente naquele momento ela estava querendo desvirtuar o que a palavra de Deus havia de fato dito. E ela traz isso para os nossos dias hoje. Então às vezes o inimigo ele vai bater na nossa porta para dizer que Deus está tirando coisas boas de nós, para dizer que Deus não quer que a gente viva o melhor tempo, para dizer que Deus não quer que a gente alcance aquela bênção que a gente almeja. Ou seja, o inimigo ainda hoje, a mesma estratégia que ele usou com Eva, ele usa comigo e com você. Olha só como que Deus tem trazido para você é insuficiente. Olha só, Kevin, tu queria tanto aquilo ali, mas o que tu tem é isso. Isso aqui não é bom. Ou seja, colocando a insatisfação no nosso coração. E a insatisfação, irmãos, ela é perigosa. Porque a insatisfação, ela rouba a paz. Você já viu alguém insatisfeito ter paz? Não. Uma pessoa insatisfeita, ela está todo tempo em amargura. Ela está todo tempo reclamando. Ela está todo tempo se preocupando. Por quê? Porque o que ela tem não é suficiente. Ela quer aquilo que ela não tem ou que não é para aquele momento. Insatisfeito, ele perde a sua paz. A insatisfação, ela rouba sonhos. Quantos irmãos não deixaram de viver aquilo que Deus tinha para a sua vida por causa da insatisfação? Porque não quiseram viver aquilo que Deus tinha para aquele tempo e buscaram outros caminhos e buscaram outras estratégias. Quantos já não tiveram a sua comunhão com Deus roubada pela insatisfação? Sim, a comunhão roubada. Não foi isso que aconteceu com Eva? Não foi isso que aconteceu com Eva? Ela olhou para aquela única coisa que o Senhor tinha dito não. E aquela única coisa que o Senhor tinha dito não foi suficiente para ela cobiçar, para ela desejar e para ela agarrar aquilo e ter a sua comunhão perdida
com o Senhor. E não é diferente, nós não somos diferente de Eva. Quantas vezes nós estamos olhando para aquele fruto proibido, para aquilo que Deus disse não, para aquilo que Deus disse não é para agora, para aquilo que Deus diz não é para você. Ah, mas o outro tem, mas o outro eu trato de uma outra forma. O meu negócio é com você, e com você não é o tempo, com você não é desse jeito. E nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus por conta da insatisfação. Quantos têm perdido, queridos, a salvação? A salvação porque não estão satisfeitos no Senhor. Acham que o mundo e aquilo que o mundo oferece é melhor do que o que Deus tem para oferecer. Por que você acha que as pessoas se desviam do caminho do Senhor? Porque elas acreditam que o que Deus tem para oferecer não é bom o suficiente. Que o que tem lá fora é melhor. O que tem lá fora é mais reluzente. E o que eu tenho aqui, monotonia, rotina. E lá fora tudo parece mais alegre. A grama do vizinho parece sempre ser mais verde. Então eu quero te dizer que a insatisfação, que é o contrário do contentamento, ela rouba a nossa paz. Ela rouba os sonhos de Deus para as nossas vidas. Ela rouba a nossa comunhão com o Senhor. E muitas vezes ela pode roubar até a nossa salvação. E queridos, eu quero lhe dizer algo, que a falta de contentamento, ela também é um pecado. E qual é a consequência do pecado? A consequência do pecado é a morte. Morte espiritual, morte de propósitos e muitas vezes a morte física. Quantos não abandonam o caminho da vida, que é o Senhor, e vão trilhar outros caminhos, e nesses caminhos encontram essas tristezas? A morte de quantos ministérios, queridos, quantos ministérios não já foram arruinados por causa da insatisfação? Ah, mas eu canto tão bem, e nessa igreja aqui, o pastor não reconhece o meu ministério, não. E aí eu me arranco e em busca de outros lugares acabo abandonando o ministério. Quantas pessoas que antes você via servindo a Deus, buscando com fervor, deixaram de estar na casa do Senhor por conta da insatisfação? E quantos, queridos, não perdem a própria vida porque deixaram de estar no aprisco do Senhor, deixaram de estar satisfeitos em Deus para ir buscar outras coisas? Mas, Lisa, pecado é uma palavra muito forte. Mas a verdade é essa, queridos. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo 20, 17. Encontraram? Esse aqui vai ser o 10º mandamento. O 10º mandamento dado pelo Senhor através de Moisés, que vai dizer assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Aqui vai falar contra a cobiça. Liz, e o que é que tem a ver aqui? Eu não ando cobiçando nada de ninguém, não. Eu não desejo a casa do meu próximo, eu não desejo os bens do meu próximo, mas eu quero te dizer que isso aqui é um princípio bíblico que se aplica a várias áreas da nossa vida. E cobiçar vai muito além do que só querer os bens do outro. Olha o que é que significa cobiça. Cobiça é o desejo desmedido ou a ânsia intensa de possuir algo. Ela se manifesta como um sentimento de insatisfação. Se o contentamento é estar satisfeito, a cobiça é estar insatisfeito. É o pensamento: o que eu tenho não está bom, eu preciso daquilo outro. O tempo que eu estou vivendo não é bom, eu preciso chegar logo nesse tempo. Eu preciso que Deus faça logo acontecer aquilo que eu acredito que é o melhor. Isso se chama, muitas vezes, cobiça, irmãos. É cobiçar aquilo que não é para nós. Eu vejo Deus fazendo algo na vida do meu irmão
E aí ele não faz para mim. E eu questiono, Senhor, por quê? Por que que fulano vive aquilo e eu não vivo? Cobiça. Insatisfação. Insatisfação. Não aceita viver o tempo de Deus para a sua vida. E fica sempre querendo mais. Querendo outras coisas. Que não chegou o tempo do Senhor lhe entregar. E aí você lembra que no começo eu lhe disse que o meu problema não era a situação. O meu problema é que eu estava pecando dentro da situação que eu estava vivendo. Você lembra que eu trouxe isso? E o meu pecado era exatamente esse. Era o descontentamento. O meu pecado era a insatisfação. E eu, irmãos, eu estava tão insatisfeita com a situação. E eu tinha tanta certeza, uma arrogância, irmãos. Porque eu tinha tanta certeza do que eu sabia que Deus precisava fazer, que aquilo me angustiava, aquilo me frustrava, aquilo me gerava raiva. Por quê? Porque eu sabia o que era melhor. E o pior de tudo isso, eu desprezava aquilo que o Senhor já tinha me entregado. Esse é um dos principais problemas do descontentamento, da insatisfação. Os nossos olhos, irmã Neuma, ficam tão apegados na falta que a gente não enxerga aquilo que o Senhor já nos entregou. Ao ponto de nós desprezarmos a bênção do Senhor. Ao ponto de nós dizermos assim, Senhor, é isso aqui que tu tem para mim, pois não presta. O que eu quero é isso daqui, porque isso é melhor. Eu sei o que é melhor para mim, queridos. Isso é pecado. Isso é arrogância, isso é rebeldia contra o Senhor. E o Senhor não se agrada do coração orgulhoso. E o Senhor não se agrada do coração que não aceita, que não se submete. E quantas vezes essa insatisfação nos faz sair do caminho do milagre? Deus nos faz uma promessa. Ele diz assim, olha, eu vou te fazer herdar. O pastor disse aqui do povo. O povo tinha uma promessa, não era assim? Que eles iam herdar a terra. Moisés passou, Josué assume, Josué recebe a mesma promessa. Mas se pela insatisfação de Josué ou do povo, se eles tivessem retrocedido, eles tinham conquistado a promessa? Jamais. Jamais herdariam a promessa do Senhor, porque o seu coração estava tão insatisfeito com aquilo que eles tinham, que iam fazer eles se mover para outros lugares, para outros deuses, para outras situações. Olha só o que é que o Salmo 73 fala, Asaf falando. Asaf foi um grande homem de Deus, mas olha o que é que ele diz. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Olha só, Asaf disse assim, eu quase caí. Asaf é um homem de Deus, mas ele disse assim, eu quase caí. Eu quase perdi a minha bênção. Eu quase pequei contra o Senhor. Por quê? Porque eu olhei para o lado. Porque eu desejei aquilo que não era para mim. Porque eu desejei aquilo que Deus não tinha para me dar naquele tempo. Por quê? Porque eu invejei a prosperidade do outro. E nem toda prosperidade, queridos, vem do Senhor. Nem toda prosperidade Deus tem para as nossas vidas. Tem coisas que Deus sabe que se Ele lhe entregar hoje, amanhã Ele lhe perde. Então, o mais importante para o Senhor não é você passar o tempo todo achando graça, não. O mais importante é que um dia você chegue às mansões celestiais. Se você vai chegar lá chorando, mas você vai chegar lá. É melhor você chegar no céu chorando do que passar a vida todinha aqui rindo e perecer no inferno. A verdade é essa. Então o Senhor muitas vezes, Ele vai nos fazer sofrer, Ele vai nos fazer chorar, Ele vai tirar de nós coisas, porque Ele sabe o nosso limite. Você não conhece o seu coração não, mas o Senhor, Ele conhece. O Senhor, Ele conhece e Ele só vai lhe dar coisas, Kevin, que você tenha condições de administrar para a glória de Deus. O Senhor só vai nos dar coisas que nós possamos administrar para a glória dEle. E aí a gente leu aqui que Asaf, ele quase caiu, mesmo sendo um grande homem de Deus. Então não se confie. Liz, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho um ministério. Aquele que está em pé, aquele que acha
que está de pé, que cuide para que não... Cuidado. Cuidado com essa insatisfação que você carrega no seu coração. Cuidado com esse descontentamento. Cuidado com essa amargura de alma que você carrega no seu coração. E nós temos vivido muitas vezes insatisfeitos. Porque nós achamos que nós precisamos tanto daquilo que a gente acredita. Eu achava que eu precisava tanto que Deus fizesse algo por mim, que o que eu tinha, o que Deus já tinha me dado, não era suficiente para aplacar aquela minha insatisfação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nem toda luta, nem toda adversidade vem do diabo, não. Deuteronômio 8 vai dizer que Deus humilhou o povo. Quem foi que humilhou o povo? Deus, para provar se eles seriam fiéis, para provar se eles obedeceriam. E eu quero te dizer, às vezes você está passando por lutas, por tribulações, mas é Deus provando o coração, é Deus observando lá do céu. Será que ela vai ser fiel? Ou será que ela vai se rebelar? Será que ele vai murmurar? Ou será que ele vai adorar? E eu quero te dizer, Deus conhece o teu coração, mas o Senhor muitas vezes nos faz passar por coisas para que nós conheçamos como o nosso coração ainda é mau, como o nosso coração ainda precisa ser tratado pelo Senhor. Então muitas vezes o Senhor vai nos humilhar, muitas vezes o Senhor vai tratar conosco, e não é irmão A, nem irmão B que está fazendo isso com você. Não é o diabo. Deixe de dar glória para o diabo só toca na sua vida até o ponto que Deus permite. Se Ele está permitindo, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele está gerando algo. Ele está fazendo algo na sua vida. Amém? E o Senhor nos prova. E o Senhor prova a nossa fidelidade. Às vezes a gente acha que é tão crente, né, irmãos? Às vezes a gente acha que é a mais evangélica das evangélicas. Mas quando a gente passa pela adversidade, ela vai dizer: Senhor, eu sou pó. Eu sou cinza, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, porque eu sou carente de Ti. E eu quero dar outro exemplo, irmãos, a insatisfação de Sara. A insatisfação de Sara era com a promessa que não se cumpria. É fácil esperar pelo tempo de Deus? É nada. É de jeito nenhum, é difícil. Aqui eu não estou julgando Sara, não. Dizer que para ela era bem facinho, não. É difícil mesmo, irmão. Se fosse fácil, qualquer um fazia. É difícil mesmo. Mas Sara, pela insatisfação dela, que a promessa não chegava, ela não gerava, ela não podia ser mãe, ela não tinha herdeiros, ela recorreu ao quê? À força do próprio braço. Ela recorreu a Agar. Nasceu Ismael. Não deixe Ismael ser gerado na sua vida por causa da sua insatisfação. Porque você não quer esperar o que Deus tem para você. Porque você rejeita o que Deus tem para você e quer abraçar o que o mundo traz. E quer abraçar os seus próprios desejos. Abrace a vontade do Senhor. Porque ela é que vai lhe guardar. Porque ela é que vai lhe fazer trilhar caminhos de vitória. Não existe bênção, não existe vitória fora dos caminhos do Senhor. O que existe é engano. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final eles conduzem à morte. Não existe bênção, prosperidade, felicidade fora dos caminhos do Senhor. Pode ser difícil seguir ao Senhor, mas é o caminho mais seguro. É o caminho mais seguro, é o melhor caminho. Não existem atalhos. O caminho é o caminho de obediência. E Sara, ela não quis esperar esse tempo. Nasce Ismael e a gente conhece a história dos problemas que ela teve dentro do seu lar, dos problemas que foram gerados, inclusive entre nações. E eu quero te abrir um parênteses aqui para falar sobre o tempo. Deus, irmãos, não é Deus de desperdício. As meninas da minha sala elas já estão ficando carecas de saber disso. Deus não é Deus de desperdício. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça tempo. Se Ele está te fazendo esperar, não é porque Ele esqueceu, não é porque Ele é negligente, não é porque Ele é irresponsável. Deus está te fazendo esperar com um propósito específico. A espera em Deus não é desperdício. Quando nós esperamos em Deus, algo está sendo gerado. Olhe bem com aquela cara lá de evangélico, que você fez com medo de evangélico. Olha aí para o seu irmão e diga assim: Deus não está fazendo você perder tempo. Deus está gerando algo.
Perder tempo é uma coisa, irmão. Gerar é outra. Eu estava falando isso na escola bíblica. Eu usei até o exemplo da gravidez. Eu tenho que esperar 9 meses para essa criança nascer, não é isso? 9 meses é um tempo considerável. Mas se pela minha ansiedade eu disser assim, não quero que ela nasça no outro dia, vai dar certo? Vai ser prematuro. E tudo que é prematuro, irmãos, é deficiente. Tudo que é prematuro traz um problema consigo. Tudo que é prematuro vai gerar uma consequência. Não queira antecipar aquilo que Deus tem preparado para você. Não é perca de tempo. Deus está gerando. E quando Deus gera, é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Irmã Lísia, faz 10 anos. Espere. Faz 20 anos. Está sendo gerado. Está sendo gerado. E quando o Senhor entregar, vai ser perfeito. Porque você aprendeu a esperar aquilo que você precisava esperar. E às vezes, querido, nem é o que Deus vai te entregar. Muitas vezes, como o pastor fala, o Senhor está gerando em você. O Senhor está gerando em você recursos para que você venha sustentar aquilo que o Senhor vai lhe entregar. Porque se Ele entregasse antes, você ia botar a perder. Se José não tivesse passado por tudo que ele passou para ele subir naquele trono, se ele tivesse sonhado no dia e no outro dia acordado no trono, ele tinha botado a perder. Pode ter certeza, porque ele não tinha maturidade suficiente para herdar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Liz, e como viver em contentamento? Como é que eu vou viver em contentamento? Eu já entendi que contentamento é estar satisfeito em toda e qualquer circunstância, é ter paz com o Senhor na circunstância. Eu sei que o descontentamento, a insatisfação, ela gera problemas. Ela é pecado, ela me afasta do Senhor, ela me afasta do propósito do Senhor. Mas agora eu quero entender como eu vivo em contentamento. Abra aí Gênesis, volte para Gênesis. Você está bem pertinho, né? Você leu Êxodo? Não, a gente parou em Asaf, em Salmo 73, né? Volte aí para Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Amém? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Aqui Deus trouxe mandamento, Deus trouxe ordenança. E esse mandamento ele foi quebrado. Qual foi o mandamento que foi quebrado? Qual foi o mandamento que foi quebrado? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do... Mas esse, irmãos, vamos ler de novo. Esse não é o único mandamento presente nesse texto. Primeiro o texto vai falar: comam livremente de qualquer árvore do jardim. Só que a nossa mente é tão treinada para a insatisfação. A nossa mente é tão treinada para o que falta, que a gente olha logo para o que não pode e deixa de olhar para o que pode. O Senhor primeiro, Ele diz assim, ó: comam livremente. Comam livremente. Eu dei uma terra para vocês, eu dei um jardim para vocês. Comam livremente. Só que como a nossa mente é de escassez, a gente olha logo para o que não pode. Mas aqui existe um mandamento, que é o que vai livrar o nosso coração do descontentamento. É nós usufruirmos daquilo que o Senhor já nos entregou. O Senhor nos entregou, queridos, um jardim de delícias. O Senhor já nos entregou muitas coisas. E eu vou lhe dizer algo: se nós estivermos cheios de Deus, se nós estivermos cheios daquilo que o Senhor já nos entregou, se nós nos alegrarmos na salvação do Senhor, o nosso coração ele vai estar vacinado contra o descontentamento, vacinado contra a inveja, vacinado contra a cobiça. Por quê? Porque eu vou estar satisfeito, eu vou estar com minha alma suprida, eu não vou precisar olhar
para aquilo que o outro tem, não. Porque eu vou estar cheio em Deus. Eu vou olhar com gratidão para tudo aquilo que o Senhor já me entregou. Se os nossos olhos... Sabe por que a gente vive tão atribulado? Sabe por quê? Porque a nossa alma está cheia daquilo que é terreno. Daquilo que é terreno, e o que é terreno não satisfaz o coração do homem, não. Aquilo que é terreno não pode te trazer paz, não pode. Talvez ele te traga, mas é algo muito passageiro, é um paliativo. Por isso que nós andamos tão preocupados. Mas se o nosso coração estiver cheio da eternidade, em todo o tempo nós vamos falar como Paulo: eu posso ter, eu posso não ter, mas eu estou contente, eu estou feliz, porque eu tenho o meu Senhor, porque eu sei que existe um céu que me espera, e as minhas tribulações, elas são leves, elas são momentâneas, e em breve eu olharei na face do meu Senhor, e Ele me dirá, sejam bem-vindos, e Ele vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Não vai mais haver dor, não vai mais haver choro. Quem está com o coração cheio da eternidade não tem espaço para a insatisfação, porque ele tem paz, ele tem a alegria do Espírito, irmão Igor. É diferente. Ele não precisa que o salário aumente todo mês, ele não precisa ser bem aceito por todos, ele não precisa que as coisas aconteçam como ele espera, porque ele já tem, ele já recebeu, ele já foi abençoado. Queridos, pare de viver como se você fosse um mendigo. Você é filho, o Senhor já lhe entregou. Ai, mas eu estou esperando a minha vitória. O Senhor já lhe entregou a sua vitória. Ele só vai continuar lhe abençoando. Ele só vai continuar lhe amadurecendo. O Senhor já lhe deu tudo o que você precisa. Lisa, mas tem uma coisa que eu quero e que eu não recebi. É porque não é agora. Se Deus prometeu suprir todas as suas necessidades, se Ele não lhe deu agora, é porque você não necessita agora. Aprenda a andar no ritmo do Senhor. Não é o seu querer, não é a sua vontade, é o querer do Senhor, é a vontade do Senhor. Aprenda a viver no ritmo dele. E tem uma passagem, irmãos, que ela toca o meu coração. Sempre quando eu quero me perturbar com alguma coisa, eu me lembro disso. Abram aí 1 Samuel, capítulo 1. Eu acho que é o versículo 8. Cadê os universitários? Cadê, pastor? Não. 1 Samuel, capítulo 1, eu acho que é o versículo 8. Não, eu quero que alguém leia. Pronto, é esse mesmo. A Ruth achou, ela vai ler. Lê aqui, Ruth. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Essa passagem, irmãos, ela mexe com o meu coração porque ela é forte. Eucana, ele olha para a sua esposa que não comia, que não se alegrava por um filho que ela achava que precisava tanto pelo filho que ela queria. E Eucana olha para ela com todo amor e diz assim: eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Hoje o Senhor olha para mim e para ti e diz assim: por que tu te atribula tanto? Por que teu coração está tão inquieto? Por que tu não tem paz? Por que às vezes tu não dorme? Porque às vezes no teu rosto a gente não encontra um sorriso, só encontra dor, só encontra reclamação. Porque ao invés de eu te ver adorando, eu só te vejo reclamando. Eu não sou melhor para você do que todos os bens que você espera. Eu não sou melhor para ti do que todas as respostas que você procura. Hoje o Senhor traz ao nosso coração e Ele diz: eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Se lembra do que eu já fiz. Se lembra do que eu já fiz na tua vida. Se lembra das promessas que eu te fiz. Porque eu vou te fazer herdar. Se o teu coração for sincero, se o teu coração estiver no caminho correto. E essa palavra, querido, não é sobre conformismo,
Não é sobre você desistir dos seus sonhos. Não é de você abrir mão de uma melhoria. Não é sobre isso. Não é de você desistir de uma intervenção. Não é sobre isso. Mas é, querido, para que enquanto você espera, para que enquanto você aguarda um outro tempo, você não despreze esse tempo. O Salmo 73, que a gente citou aqui, lá na frente Asaf vai falar assim: Senhor, eu agi contigo como se eu fosse um animal. Eu pequei, Senhor, contra ti. Eu fui rebelde contra ti. Eu fui ingrato contra ti. Porque ele estava tão focado, queridos, naquilo que ele não tinha, que ele não conseguia enxergar o que Deus já tinha feito por ele, o que Deus já tinha feito por aquela nação. E muitas vezes nós estamos assim, mas se nós focarmos no lugar correto, nós vamos saber esperar, nós vamos saber viver um tempo que nós precisamos viver em Deus. E quando eu entendi essas verdades, querido, eu me arrependi diante do Senhor. E eu pedi perdão a Ele. Eu pedi perdão a Ele e eu pedi perdão e disse: Senhor, me perdoe pelas vezes que eu fui tão ingrata, de olhar para aquilo que eu tinha e desprezar e não achar suficiente, porque o meu coração estava tão cheio do que eu não tinha, que eu não conseguia enxergar a tua bondade. Senhor, me perdoa pela incredulidade. Senhor, me perdoa, porque quantas vezes eu olhei para ti e disse assim: Senhor, o que o Senhor me deu não é bom. Talvez você não diga isso em palavras, mas você diz isso em atitudes. Senhor, o que o Senhor tem me entregue hoje não é bom. E eu quero te convidar nessa noite: feche os seus olhos e ore ao Senhor. Se você agiu assim como eu agi, assim como Asaf agiu, com o coração movido pela insatisfação, com o coração movido pela escassez, e muitas vezes você esteve em amargura, e muitas vezes você falou contra o Senhor, nessa noite é tempo de reconciliação. Declare ao Senhor: sim, Senhor, o Senhor é melhor para mim do que todas as coisas. O Senhor para mim, Senhor, é suficiente. A minha alma, Senhor, ela te busca. A minha alma, Senhor, ela tem sede da tua presença. Não é o emprego, Senhor, que vai mudar a minha vida, é a tua presença. Não é, Senhor, o crescimento no ministério que vai mudar a minha vida, é a tua presença. Não é uma cura que vai mudar a minha vida, Senhor, é a tua presença. Não é a mudança na minha família, mas é a tua presença. Senhor, nessa noite nós apresentamos a ti, Senhor, nosso coração contrito e quebrantado. E nessa noite, Senhor, nós nos reconciliamos contigo. Senhor, nós não queremos cair, Senhor, nas estratégias do diabo, que só nos fazem ver, Senhor, aquilo que nós não temos, criando em nós desejos, Senhor, que são profanos, criando em nós desejos que não vêm de ti, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, ter um coração alinhado com a tua vontade nessa noite, Senhor. Nós declaramos, nós aceitamos, Senhor, o teu querer. Nós aceitamos, Senhor, o teu tempo. Nós aceitamos a tua vontade, Deus. Nós aceitamos, Senhor, a tua lei. Nós aceitamos andar em obediência, Pai. Nós rejeitamos a rebeldia. Nós rejeitamos a insatisfação. E nós nos rendemos, Senhor. E nós nos rendemos totalmente a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.